A Ilha dos Amores é o mais célebre episódio dos Lusíadas. Luís de Camões oferece aos protagonistas um paraíso na terra. É a justa recompensa dos deuses para os marinheiros de Vasco da Gama. Mas para Camões, o paraíso é um local para celebrar os prazeres do corpo, o prazer do sexo. A cena é explícita. Um grupo de marinheiros arriba a uma ilha desconhecida. Estão cansados e com o desalento na alma. A ilha está repleta de jovens e belas ninfas que rapidamente sucumbem aos desejos irreprimíveis dos sôfregos machos. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que iram nesta, que em risinhos alegres se tornava. Em 1572, sexo é, no entanto, uma palavra interdita. O corpo não é fonte de prazer, é antes objeto de castigo severo, de renúncia, de suplício. O Santo Ofício da Inquisição reina absoluto sobre as matérias da carne e do espírito. A luxúria conduz à tortura e à fogueira. Qual terá sido a reação do Santo Ofício aos versos de Camões? Frei Bartolomeu Ferreira, censor da Inquisição, escreve: Vi, por mandado da Santa e Geral Inquisição, estes 10 cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé e bons costumes. 400 anos depois, o enigma persiste. A primeira edição dos Lusíadas foi uma espécie de milagre? O que permitiu a Camões obter da Inquisição um parecer elogioso para blasfémias tão provocadoras? De junho, o único feriado nacional que celebra o aniversário da morte de um poeta, Luís Vaz de Camões. É oficialmente o Dia de Portugal e Camões é o poeta oficial da pátria. Os Lusíadas é a sua Bíblia definitiva. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Poucos são os portugueses que não conhecem os primeiros versos dos Lusíadas. Mas quantos conhecem a obra de facto? Olhar para alguém lendo os Lusíadas num espaço público convoca uma ideia de estudo e dever a cumprir. É um livro que se lê por obrigação, porque se trata de uma obra difícil? Sem dúvida. Mas também porque os Lusíadas têm sido usados como peça central no projeto de construção da identidade nacional. E a obra de Camões remete involuntariamente para o universo de um nacionalismo anacrónico fora de moda. Pode ser usado e tem sido usado para bandeira não importa de quê. Sei lá, da democracia ao fascismo. E nós vemos isso, por exemplo, no século XIX, é tão importante para liberais como para legitimistas, é tão importante depois para a propaganda republicana como para a reação monárquica a essa propaganda, é tão importante para a Primeira República como depois para o Estado Novo. Foram os republicanos a instituir o 10 de junho como feriado municipal de Lisboa em 1910. Mas seria o Estado Novo a decretar o Dia de Camões como feriado nacional? Que me será concedida havendo coisas de alguma importância a dizer. Ao falar de Camões, é difícil chegar ao escritor original sem dar de caras com o que fizeram dele, um símbolo nacional. Será impossível falar dos Lusíadas apenas por aquilo que são, em primeiro lugar, uma das obras-primas da literatura mundial? Uma das razões pelas quais os Lusíadas se afirmam logo como uma obra-prima e foi a razão principal para logo ser Camões considerado o príncipe dos poetas portugueses, depois o príncipe dos poetas da Península Ibérica, no seu tempo, e um dos maiores da Europa, é porque ele, ao mesmo tempo, sendo uma epopeia, é uma epopeia que é ao mesmo tempo um canto de exaltação e um canto já de crise. Os Lusíadas foram publicados em 1572
no final de um século prodigioso. A ação acompanha a histórica viagem realizada por Vasco da Gama à Índia em 1497. Ao mesmo tempo, descreve a grande aventura dos portugueses desde a fundação da nacionalidade. Mas ele está a escrever quase um século depois, 70 e tal anos depois disso ter acontecido. E Portugal mudou, entretanto. E está em crise. Portanto, ali a aura do canto imperial começa a empalidecer e, por outro lado, a própria visão do homem já não é tão confiante, tão exaltante como a que seria próprio de um poema puramente renascentista. Para o Portugal contemporâneo e periférico, é difícil imaginar o que será estar no centro do mundo. Mas no século XVI, o mundo era literalmente dos portugueses. Metade do mundo, para ser exato. As coroas portuguesa e espanhola tinham, por iniciativa própria, repartido entre si os dois hemisférios do globo. E os portugueses esticavam-se temerários de uma ponta à outra da metade que lhes coubera. De África tem marítimos assentos. É na Ásia mais que todos soberana. Na quarta parte nova os campos ara. E se mais mundo houvera, lá chegara. Era um momento da história em que todas as possibilidades estavam em aberto. O avanço científico e tecnológico dos portugueses sustentava fabulosas ilusões de grandeza. Garcia de Horta expressa-o de forma exemplar. Digo que se sabe mais em um dia agora pelos portugueses do que se sabia em 100 anos pelos romanos. No contexto de tal realidade histórica, era natural a tentativa de celebrar em literatura os feitos da nação. O Camões é um homem sem imaginação. Sem imaginação. É um homem que não precisa de imaginar. A realidade para ele dá-lhe matéria completa para fazer a espantosa lírica, que para mim é muito superior à épica. Mas a língua portuguesa era ainda rude e vulgar. Na corte, entre 1501 e 1536, as peças de Gil Vicente representavam-se em castelhano. As aulas eram dadas em latim, a língua erudita. A primeira gramática portuguesa data apenas de 1536. Os portugueses tinham-se afirmado como nação imperial, mas faltava à língua portuguesa idêntico prestígio no plano internacional. E o poema épico representava o mais alto desígnio a que uma língua podia aspirar. A epopeia estava no topo do cânon dos géneros literários, juntamente com a tragédia, e por isso era muito importante, porque seria, digamos assim, a forma mais prestigiosa de a literatura poder enaltecer os feitos dos portugueses. Outros poetas e escritores tentaram a escrita de uma epopeia em português. Diogo de Couto, Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, António Ferreira. Mas apenas Camões foi capaz de levar a bom porto esse projeto nacional. Ele tinha uma capacidade fabulosa de manipular o idioma e de transformar a prosa em verso. Todos as estrofes do Camões são lapidares. A gente lê aquilo é lapidar. Há uma ironia amarga nisto. Do homem de quem herdamos uma história, pouco sabemos da sua própria história. Sobre a vida de Camões, são mais os mitos que circulam do que os factos comprovados. E não existe um único documento hoje sobre Camões, sabe que... por isso é que a biografia tem andado assim, então é que não há documentos, foi tudo sistematicamente destruído. Um homem que passou a vida inteira a escrever, não há uma só linha escrita por ele. Nem mesmo a data do seu nascimento é certa. Alguns apontam para 1525, outros por volta de 1517. A sua erudição indica que terá tido formação académica. Em Coimbra, presume-se. Tem sido retratado como fidalgo pobre, mas bem relacionado. Por volta de 1545, andará por Lisboa, onde frequenta os salões aristocráticos e a própria corte. Tem amigos nobres e, diz-se, faz sucesso entre as damas. A imagem do jovem poeta fogoso, sedutor, compulsivo, é um elemento central da mitologia camoniana. Escrevi alguns versos que ainda ninguém conhece. Por que os não dizeis agora, quando acabar esta pavana real?
Queria reservá-los, senhora, para a ocasião em que se não repartissem por tantos ouvidos. Camões era membro de uma classe aristocrática sem grandes recursos financeiros e, como tal, tinha de agradar às suas proteções. E uma maneira de agradar é precisamente ser-se culto, contar histórias, escrever poemas. Mítico é também o seu caráter aventureiro, tumultuoso. Terá perdido um olho numa expedição militar a Ceuta entre 1549 a 51. E o cadastro criminal é o que melhor resistiu à memória do tempo. Um dos poucos factos documentados é a sua agressão a Gonçalo Borges, um funcionário do rei. Acontece em 1552, em pleno dia de procissão do Corpo de Deus. É então encarcerado na prisão do Tronco, onde fica até 1553. Ora, até que enfim, desta vez não me escapas no final. Será apenas a primeira das muitas celas que conheceu. Pouco depois de ser libertado, embarca para a Índia. Parte de livre vontade ou desterrado pelo rei. Veio. A pátria não. As opiniões dividem-se, mas será para Camões um exílio de 17 anos. É longe do país que escreve a maior parte dos Lusíadas. Luís Vaz de Camões, quando partiu para escrever tudo aquilo que absorveu dessa enorme viagem de descobertas. Toda a descrição nos Lusíadas é muito representativa daquilo que ele viu com os seus próprios olhos, sentiu na sua própria pele. Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. A ação dos Lusíadas inicia-se com a armada de Vasco da Gama, já perto do seu objetivo. Mas não tem forma de o saber. O mapa para a Índia é apenas uma folha em branco. É nesse momento que Júpiter reúne os deuses no Olimpo. Devem decidir o que fazer em relação aos destemidos marinheiros que vêm, cometendo o duvidoso mar num lenho leve. Vênus, deusa do amor, é a grande aliada dos portugueses. São um povo de sangue quente e paixões intensas. Será celebrada onde quer que cheguem. Baco é o principal antagonista e tudo fará para impedir que as naus cheguem à Índia. Quanto à mitologia, ela vem, por um lado, dar um plano de alegoria do sentido e garantir-lhe, digamos assim, outra elevação e outra perenidade. Por outro lado, era uma forma de Camões estruturar de outra forma a composição da narrativa. São os deuses pagãos que comandam toda a ação dos Lusíadas. No entanto, é ao deus cristão que Vasco da Gama implora proteção. Divina guarda, angélica, celeste, que os céus, o mar e terra senhoreias, porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende. O convívio natural entre o maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão é um dos truques narrativos mais eficazes da obra. Baco dirige os portugueses para sucessivas armadilhas na ilha de Moçambique e depois em Mombaça. É Vênus que protege Vasco da Gama e conduz as naus até Melinde. Aqui encontram um porto de abrigo onde podem descansar. O acolhimento do rei de Melinde é bem-vindo. A viagem por mares nunca antes navegados dura há demasiado tempo. Decorreram largos meses desde a partida de Lisboa a 8 de junho de 1497. Sabe-se que Gama irá atingir a Índia quase um ano depois, a 9 de maio de 1498. Entretanto, Camões aproveita esta pausa para iniciar uma outra viagem. Uma viagem no tempo. O rei de Melinde pede a Vasco da Gama que lhe conte a história de Portugal e a sua aventura marítima. Eu acho Camões é um gênio. O que eu queria perguntar, como é que ele podia ter na cabeça tantos conhecimentos para nós hoje, mesmo com a obra na mão, mesmo com a biblioteca ao lado, mesmo com a internet à nossa frente, nós precisamos fazer muita pesquisa e
e é impossível memorizar tantos conhecimentos. Ele tendo estado tanto tempo fora, sem bibliotecas, sem acesso a coisas, as referências que ele faz são tão exatas, tão precisas, e são tantas e tão complexas, que ele tinha de ter aquilo na memória, com certeza. A memória de Camões é vasta e seu conhecimento prodigioso. História de Portugal, História Universal, Geografia, Ciências Naturais, Ética, Filosofia, Mitologia. Autores clássicos como Virgílio, Homero, Horácio, Plutarco. Modernos como Petrarca, Sannazaro, Ariosto, Boscano. Uma erudição que situa Camões no devido lugar da história. É um homem que sintetiza plenamente o ideal renascentista. Homem de cultura, homem de ação e supremo artesão das palavras. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho, que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. É o herói que reconcilia os feitos das armas e a escrita. Há um longo debate no meio do poema, entre um tópico clássico, as armas e as letras. O que é melhor, fazer as coisas ou escrever sobre elas? Mas nos Lusíadas está também a experiência de um poeta que foi ao mesmo tempo um homem que andou embarcado, que combateu em vários pontos do Império e, sobretudo, que se apresentou sempre como alguém que pessoalmente estava pronto a realizar aquilo que ele nos próprios Lusíadas apresenta como o ideal heroico de vida. Ele estava a valorizar a escrita como aquilo que faz a história. A história é feita de palavras e não de feitos. Os feitos morrem. O que perpetua os feitos é a escrita. Vasco da Gama narra a história de Portugal ao rei de Melinde. Pela voz do seu protagonista, Camões dá às principais figuras da história nacional a dimensão mítica dos grandes heróis da antiguidade clássica. Sem um Homero e sem um Virgílio, não há nem Aquiles, nem Enéas. Quem faz os heróis é quem escreve sobre eles. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Camões canta com voz segura o seu amor pela pátria. Mas será que a pátria lhe retribui o sentimento? Será que a pátria o merece sequer? Nos Lusíadas, Camões cruza a dimensão épica dos feitos de armas, das batalhas, da conquista do território, com o retrato íntimo da tragédia amorosa. O mundo bruto dos homens, um mundo de morte e violência, contrasta com o impulso amoroso, a pulsão de vida do universo feminino. E no confronto direto é inevitável. Quem perde são as mulheres. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano de alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Eu vejo um homem que amava, acreditava no valor do amor como uma forma de conhecimento, não só do outro, o desejo de conhecer o outro, como um veículo para o próprio conhecimento de si, que é também uma concepção muito interessante do amor. Ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se humano é matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. O amor trágico de Inês de Castro é um símbolo maior do amor eterno. Camões, porém, valorizava e celebrava a diversidade amorosa. Ao contrário de autores como Dante ou Petrarca, que cultivavam o amor singular da mulher ideal. O Camões faz exatamente o oposto. Ele valoriza cada experiência que teve, valoriza cada amor que teve, na sua diversidade e na integridade específica a cada uma dessas relações que ele teve. Camões vai ainda mais longe. Celebra, através do amor, uma espécie de multiculturalidade precoce. O amor não conhece para ele fronteiras de raça, de cultura ou de classe. Sedutor experiente, conhece mulheres de todo o mundo e práticas amorosas que ignoram os códigos europeus.
A sua lírica subverte os cânones da beleza e do comportamento da época e reproduz os hábitos dos marinheiros portugueses que espalham o gene lusitano por onde aportam. Poucos poetas do tempo dele ou do nosso valorizam tanto a sexualidade feminina enquanto feminina como Camões. O que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Para Portugal ser dono do mundo, revelou-se tarefa árdua. Dom João III reconheceu logo os sinais de crise. O império era demasiado vasto e descontínuo. Os portugueses eram poucos, não chegavam a 1,5 milhão. Controlar o espaço equivalente a metade do globo era impossível. As praças do norte de África estão sob permanente ameaça dos muçulmanos. Os turcos, no Mar Índico, tentam retomar o controle do comércio de especiarias. Castelhanos, ingleses, holandeses e franceses desafiam o monopólio das rotas marítimas para o Oriente. O esforço militar e económico é insustentável. Dom João III, pragmático, abandona o projeto imperial do pai e do avô. Retira de algumas praças em África, Safim e Azamor em 1541, Argila e Alcácer em 1549 e concentra a sua atenção no Brasil, iniciando a colonização. Estava-se a começar, no tempo de Dom João III, a tentar uma nova política colonial em relação ao Brasil, mas isso exigia escravatura, e não falo apenas do aspecto moral da escravatura, mas também dos recursos de apanhar escravos e gente, porque os ameríndios não trabalhavam. Estava-se numa fase de grande crise. Ó glória de mandar, ó vancobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, com a aura popular que honra se chama. No momento da partida de Vasco da Gama de Lisboa, Camões introduz a personagem do Velho do Restelo. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhes destinas debaixo de algum nome preeminente? O Velho do Restelo é uma figura que entrou para o imaginário popular. Ainda hoje simboliza o conservadorismo, a incapacidade de arriscar, o medo de inovar. Mas não será ele, afinal, a voz de um realismo inevitável? O Velho do Restelo é representativo de uma corrente de opinião, com certeza forte, em Portugal, cética em relação às capacidades do Estado português, em termos de recursos, não só económicos e militares, mas humanos, para poder continuar não só a expandir-se mais, mas até a sustentar o que era já o enorme encargo do Império. Deixas criar às portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe. Por quem se despovoou o reino antigo, se enfraqueça e se vá deitando a longe. A despedida dos marinheiros é um momento de mágoa e aflição. Vão deixar as mães, as esposas, os filhos. As palavras do velho acrescentam um tom de perversa inutilidade. Em nome do quê arriscam aqueles homens a sua vida? Hoje em dia temos essa noção de que partiam sem grande rumo, com uma fé desmesurada de quem vai subir uma montanha, mas não sabe sequer se consegue lá chegar. Talvez as minhas primeiras montanhas tenham sido assim. Não sabia, queria saber. O projeto inicial, eufórico do poema épico de Camões, ganha aos poucos contornos sombrios. As palavras do Velho do Restelo refletem a opinião do poeta? O que sucedeu a Camões para mudar o seu ímpeto original? A elaboração do poema demorou bastante tempo. Ele se há situado, grosso modo, entre 1555 e 1570, se não mais tempo, e que provavelmente, ao longo dessa elaboração, com esse decurso do tempo, o próprio poeta, Luís de Camões, foi sofrendo uma evolução nessa sua relação com o mundo e, em particular, nessa sua visão do destino dos portugueses.
Terminada a sua narrativa, Vasco da Gama também retoma a viagem. O rei de Melinde cede-lhe um piloto que conhece bem a rota da Índia. O destino de Gama está próximo, mas antes de o alcançar, terá de enfrentar uma última e definitiva tempestade. Baco convocara os deuses do céu e do mar para sepultar nas águas os portugueses. Agora sobre as nuvens os subiam, as ondas de Neptuno furibundo. Agora a ver parece que desciam, as íntimas entranhas do profundo. Vênus intervém de novo. As suas ninfas seduzem e acalmam os ventos furiosos. O caminho de Gama está livre e a armada em breve vê recompensado o esforço da longa viagem. Chegam por fim à cidade de Calcut, na costa ocidental da Índia. Entrando o mensageiro pelo rio, que ali nas ondas entra a não vista arte, a cor, o gesto estranho, o trajo novo, fez concorrer a vê-lo todo o povo. Camões estava muito atento à diferença, àquilo que é diferente daquilo que nós somos ou julgamos que somos. Um dos principais traços de personalidade de Vasco da Gama é a sua hábil diplomacia. É portador de um humanismo discreto que lhe permite iludir as diferenças quando encontra o outro, o desconhecido. A expansão portuguesa marca o início do mundo moderno, do mundo globalizado. E Gama sintetiza uma vocação natural dos portugueses para o encontro de culturas. Camões foi possivelmente, é sem dúvida, o primeiro grande poeta, o grande escritor europeu, não apenas português, que teve conhecimento direto de outras culturas, de outras raças, e que esse conhecimento se manifesta na sua poesia. É claro que não foi o encontro de culturas a motivar a expansão marítima. Foi, como é óbvio, uma estratégia económica, a procura de novas rotas comerciais e o acesso a produtos e matérias-primas. Esse projeto, no entanto, pôs em marcha o fenómeno a que hoje chamamos globalização. Os portugueses foram os primeiros a colocar em contacto direto os extremos do planeta e a misturá-los de forma espontânea. A suposta aptidão dos portugueses para conhecer e acolher outras culturas é um mito que prevalece até hoje. É o mito do lusotropicalismo, da nossa disposição inata para aceitar o que é diferente. Mas o processo de construção de uma identidade envolve sempre a produção de uma diferença grosseira. E para forjar a identidade coletiva do povo português, o peito ilustre lusitano, Camões precisa de um inimigo. Nos Lusíadas, quem cumpre esse papel são os muçulmanos, recém-expulsos da Península Ibérica. A torpe ismaelita, a maligna gente sarracena, o povo imundo, nas palavras de Camões. Os mouros são os principais aliados de Baco e o grande obstáculo ao Império Português e à expansão cristã. A construção histórica do muçulmano como símbolo do mal, da barbárie e do atraso civilizacional tem, afinal, raízes profundas. Camões celebra a diferença, mas estabelece ainda assim fronteiras identitárias bem definidas. Bem chegado, Vasco da Gama é recebido pelo Catual em Calcut. Oferece-lhe a amizade do rei português e propõe um pacto de comércio. Tudo parece encaminhar-se para um desfecho pacífico. Mas novas intrigas de Baco criam desconfianças sobre os portugueses. Vasco da Gama é retido como prisioneiro. Consegue comprar a liberdade e sabe de uma frota que vem de Meca para destruir as naus portuguesas. Gama dá a missão por concluída e inicia a viagem de regresso. É então que Vênus decide premiá-los pelo esforço e conduz os portugueses à Ilha dos Amores. Nesta frescura tal desembarcavam, já das naus, os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. No episódio da Ilha dos Amores, as mulheres têm um papel submisso, um papel passivo. Não esqueçamos que o autor, Luís de Camões, era homem. A epopeia marítima dá-se apenas com homens, Vasco da Gama e todos os seus marinheiros, e logicamente toda ela é muito masculina, muito numa visão masculina. Algumas, que na forma descoberta de belo corpo estavam confiadas, posta artificiosa formosura, nuas lavar se deixam na água pura. Nós sabemos que a sexualidade masculina
é muito visual, ao contrário da feminina. Portanto, logicamente que existe um recurso a muitos atributos visuais, o que são muito importantes para a primeira fase do ciclo sexual humano, e neste caso o masculino, que tem a ver com a excitação. De uma, os cabelos de ouro o vento leva, correndo, e de outra as fraldas delicadas. Acende-se o desejo que se ceva nas alvas carnes súbito mostradas. A Ilha dos Amores é a celebração de uma sexualidade plena, feliz e assumida. O oposto da moral reprimida da época. Mas esta não é uma pura visão hedonista do mundo. O seu valor maior reside na alegoria do amor como motor do conhecimento, da ação e do destino dos homens na Terra. Para Camões, o amor é a única força capaz de devolver ao mundo a harmonia perdida. Representa o mais alto grau de perfeição a que a imperfeita condição humana pode aspirar. Em 1553, Camões está em Goa. Durante 3 anos terá prestado serviço militar como escudeiro em diversas expedições. Depois leva uma existência errática, miserável. Não tem dinheiro, a sua personalidade explosiva, orgulhosa até arrogante, dificulta o acesso à classe aristocrática, àqueles que podem dar-lhe um trabalho digno da sua condição e da sua inteligência. Ou será que é vítima da má-fé e da conspiração dos poderosos locais? Impossível sabê-lo. Camões é um homem que se queixa amargamente das injustiças e do que foi vítima. Muitas das injustiças foram causadas, enfim, por atos dele, que ele era tudo menos um cidadão bem comportado, era um malandrão de toda a espécie. Terá sido nestes anos que iniciou a escrita dos Lusíadas. Conta-se que está grande parte do tempo desempregado. Em 1563, é nomeado provedor dos defuntos em Macau pelo vice-rei Francisco Coutinho. É o único cargo oficial que lhe conhecemos, provedor dos defuntos. E, de certo modo, é a continuidade do seu ofício lírico, o de prover à imortalidade daqueles que deram a vida para a construção do Império. 3 anos depois, no regresso de Macau, Camões naufraga ao largo do rio Mekong. É um momento que define para sempre o ícone. Camões entre as ondas, nadando para salvar a vida e o manuscrito dos Lusíadas. Impotente, no entanto, para salvar a sua amada chinesa, Dinamen. Ah, minha Dinamen, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. É o grande episódio trágico da biografia de Camões. Mas aconteceu realmente? Ou pertence à categoria dos mitos? Este é um dos enigmas que mais divide os especialistas. Voltamos a encontrar Camões pela referência do amigo Diogo de Couto, em Moçambique. De novo preso por dívidas, na penúria, vivendo da caridade dos amigos. Sempre, conta Diogo de Couto, trabalhando nas suas Lusíadas. Mas, ó cego, eu que cometo insano e temerário, sem vós, ninfas do Tejo e do Mondego, por caminho tão árduo, longo e vário, vosso favor invoco que navego por alto mar, com vento tão contrário, que se não me ajudais, hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo. Diogo de Couto e outros amigos de Camões decidem pagar-lhe a viagem de regresso ao reino. Lisboa, 1570. Camões também é o outro no regresso a Portugal. E encontra um país que não conhece. Um país dominado pela instabilidade política e pela intriga palaciana. O que acontecera nos 17 anos em que estivera ausente? Dom João III morre em 1557. O herdeiro natural da coroa é o neto Dom Sebastião, que tem apenas 3 anos e meio. O cardeal Dom Henrique, tio-avô da criança, reclama a regência. Mas é Dona Catarina, avó e rainha viúva, quem acaba por assumir o cargo. Em 1567, o cardeal consegue afastá-la e assumir o poder, por pouco tempo. Dona Catarina manobra para que Dom Sebastião, aos 14 anos de idade, seja declarado maior e suba ao trono.
Dom Sebastião é apenas um adolescente. Educado pelos jesuítas, cedo revela ser um monarca insensato. Dispensa do governo os velhos conselheiros e rodeia-se de jovens fidalgos que lhe satisfaçam os caprichos. Religioso devoto, sonha com a glória e os feitos de armas, foge do amor e das mulheres. Em vão o tentam casar. Sabem que é o último descendente português vivo na linha de sucessão da coroa. Tudo concorre para que o desastre se precipite. É este ambiente político tenso, confuso e incerto que Luís de Camões encontra no regresso a Lisboa. É aqui que terminará de escrever os Lusíadas. Ele nunca teve dúvidas nenhumas que era enorme, mas o país está metido realmente no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, pagada e vil tristeza. Camões dedica o épico a Dom Sebastião, tenro e novo ramo florescente da nação, mas deixa ao longo do poema sérias advertências ao jovem rei. Por isso vós, ó rei, que por divino conselho estáis no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes, senhor só de vassalos excelentes. Ele apresenta-se, de algum modo, como o herói que regressou da Índia para dizer aos portugueses que estão na Europa as verdades necessárias para eles aprenderem com a experiência do Império. Dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de idólatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a peixes, ao profundo. Porque Camões conhecia, até pela sua vida, conhecia os sinais iniludíveis de que o poderio do Estado português e, sobretudo, o Império Português dava já sinais claros de crise, de dificuldades, de ameaça até de colapso. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. Em Lisboa, Camões prepara a edição da sua obra. Consegue o alvará do rei. Falta-lhe apenas passar pelo crivo da Inquisição. A epopeia está repleta de passagens potencialmente sacrílegas. A Ilha dos Amores é apenas uma delas. Mas o censor do Santo Ofício não lhe encontra defeito. Até elogia a obra. Escreve o seguinte: como isto é poesia e fingimento, e o autor, como poeta, não pretenda mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra. E por isso me pareceu o livro digno de se imprimir, e o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas. A obra tem um óbvio valor literário e ideológico como épico nacional. Mas há, talvez, outros interesses políticos por trás da sua publicação. Os dois irmãos Câmara, influentes conselheiros do rei, governam como déspotas à rédea solta. Dom Sebastião entrega-lhes a maior parte dos assuntos do Estado. Ninguém se atreve a contestá-los, mas são odiados por muitos. Pensa-se que Camões lhes tece várias críticas ferozes. Oh, quanto deve o rei, que bem governa, de olhar que os conselheiros ou privados, de consciência e de virtude interna e de sincero amor sejam dotados. O cardeal Dom Henrique é adversário político dos Câmara e é também o inquisidor-geral do reino. Poderá ter sido ele a intervir diretamente para aprovar a publicação da obra de Camões? O que é extraordinário, como é que o Santo Ofício elogia um livro daqueles, cheio de alusões e até de pornografia, porque o canto nono, com a Ilha dos Amores, é uma coisa de uma intensa sensualidade que a Inquisição nunca deixaria publicar, nunca deixaria. Mas ali realmente fizeram o frete ao cardeal e o livro saiu. A obra teve certamente algum impacto quando foi publicada. Em 1580, apenas 8 anos depois, já circulam em Espanha 2 traduções integrais dos Lusíadas. Milagrosamente, livres também da censura eclesiástica. No plano literário,
os deuses parecem favorecer o poeta. A recepção em Espanha foi estrondosa e Camões teve grande influência em toda a literatura castelhana. É bem conhecida a referência de Miguel Cervantes ao famoso Camões no seu Dom Quixote de La Mancha. E em Portugal? Bom, é preciso compreender que o maior sucesso editorial do século XVI é uma obra de Frei Heitor Pinto chamada Imagem da Vida Cristã. É um guia prático para a condição humana e determina que a perfeição está ao alcance de quem deixa as coisas humanas pelas divinas e se entrega a Deus em holocausto e perpétuo sacrifício. Estamos muito longe da Ilha dos Amores. Camões está, porém, muito próximo do ideal cristão de entrega a esse perpétuo sacrifício. Nos últimos anos de vida, está fisicamente debilitado e outra vez em apertos financeiros. O rei atribui-lhe uma renda anual de 15.000 réis. A pensão que ele recebeu não tem nada a ver com a obra literária. É uma pensão pelo serviço militar. João de Barros, por exemplo, recebia uma pensão anual de 200.000 réis. O valor pago a Camões é metade do salário de um pedreiro ou de um carpinteiro. Mas ele, nos últimos anos de vida, não passou fome, porque ele era profissionalmente autor de versos. Ele fez versos para muita gente. A gente conhece pelas anedotas o Duque de Aveiro, o Senhor de Cascais, toda a gente lhe pagou com géneros, com versos que ele fazia por encomenda. Ao mesmo tempo, Portugal vive a pior crise política da sua história. Em 1578, Dom Sebastião morre vítima da própria insensatez na Batalha de Alcácer Quibir. Não tem descendentes. O cardeal Dom Henrique assume mais uma vez o trono, mas é velho e não assume descendência. É apenas uma questão de tempo até que a coroa passe para as mãos do legítimo herdeiro, Filipe II, rei de Castela. Em 1580, na morte do cardeal, a unificação dos tronos da península cumpre enfim um velho sonho de Castela e de alguns portugueses. Luís Vaz de Camões morre a 10 de junho do mesmo ano. Morro com a pátria é a frase mítica que lhe é atribuída. Não há muitos dados sobre a sua morte, mas alguns historiadores afirmam que o corpo terá sido lançado em vala comum e que é impossível saber se os despojos do seu túmulo oficial são realmente os seus. O poeta não chega a assistir à chegada a Lisboa de Filipe II, já Filipe I de Portugal. Consta, no entanto, que este terá perguntado por Camões, o príncipe dos poetas. Sabe então que morreu e mostra sincero lamento. A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Camões não foi um homem feliz no sentido convencional ou no sentido burguês do termo. Foi uma alma torturada, sem dúvida nenhuma. Podemos dizer que o Camões é já um poeta do desconcerto do mundo e que se considera ele próprio uma vítima principal desse desconcerto do mundo. Talvez os poetas portugueses tenham uma maior apetência para transpor para o papel aquilo que nós identificamos muito como sendo o modus vivendi dos portugueses, que é sempre um pouco mais nostálgico e intimista, um pouco mais saudosista do que é o habitual noutros povos ou noutra poesia mundial, a nível mundial. Perdigão, que pensamento subiu em alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento, não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha, Perdigão perdeu a pena. A maior herança de Camões foi a modernização da língua portuguesa, agora capaz de rivalizar na forma e no conteúdo com os grandes idiomas do mundo. Ao mesmo tempo, resgatou para si próprio a imortalidade que propôs inicialmente para Vasco da Gama e para o povo português. Os Lusíadas são na própria gênese um projeto colossal. As condições em que Camões escreveu a obra são por si só uma epopeia literária sem equivalente.
não é apenas uma Bíblia da pátria. Os Lusíadas não são de modo nenhum apenas um exercício de historiografia em verso. São muito mais do que isso. E o Camões consegue fazer esse percurso literário extraordinário. Ele vem do século XV ao século XVII, na forma, porque de facto era um gênio. Bom, a minha geração tinha quase que sempre contato com Camões na escola. Isso começava muito cedo, né? E inevitavelmente nós éramos apresentados aos Lusíadas, né? Que eram um poema que causava uma funda impressão, né? Ainda que nós tivéssemos crianças, né? Dificuldade com o vocabulário, né? Mas aquele ritmo, né? A força das palavras produzia um efeito de um verdadeiro encantamento, né? E também esse apelo, essa evocação do espírito aventureiro dos portugueses, para nós tinha um efeito emocional muito grande. Então era hábito, né, nas escolas da cidade onde eu estudei, Porto Alegre, apresentar muito precocemente os Lusíadas de Camões aos estudantes. Quando nós falamos da língua portuguesa, muitas vezes apelidamos de língua de Camões. Todo mundo sabe o que é a língua de Camões. E os jovens, sobretudo, ainda hoje, gostam dos poemas de Camões, sobretudo quando se fala de amor. Quando eles querem começar a escrever as primeiras cartinhas, enfim, aqueles primeiros ensaios de paixão, o Luís de Camões é um grande recurso, é verdade. 威武的船队，强悍的勇士，驶离卢基塔尼亚西部海岸，越过自古茫无人迹的海洋，甚至跨越塔普罗瓦纳海角，经历千难万险、无穷战争，超出人力所能承受的极限，在那荒僻遥远的异域之邦，将灿烂辉煌的新帝国拓建。 Os Lusíadas permanece afinal no topo das nossas criações artísticas. Ultrapassa em larga medida os limites da própria literatura. Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Este programa tem o patrocínio de El Corte Inglês.